Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos vêm criando uma série de auxílios para ajudá-lo em sua necessidade de cálculo e contar. Os homens primitivos não tinham a necessidade de contar, pois o que necessitavam para sua sobrevivência era tirado da natureza, e esta necessidade surgiu com o desenvolvimento de atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser nômade para ser sedentário. Ou seja, o homem passou a plantar, produzir alimentos, construir proteções e fortificações e passou a domesticar animais, tornando-se criador de animais domésticos, o que trouxe uma grande modificação na vida humana. No pastoreio, a humanidade começou a adotar várias formas para controlar seu rebanho. Pela manhã, cada animal que saía para o pasto representava uma pedrinha que era guardada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam no pasto, era feita a correspondência inversa. Para cada animal que voltava, era retirada uma pedrinha do saco. E no final do dia, se sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum animal. E se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada da palavra latina calculum, que quer dizer pedra pequena. A correspondência unidade a unidade não era feita somente com pedras, mas era usado também nós em cordas, marcas nas paredes e talhos em ossos e outros tipos de marcação. Devido às limitações mentais dos homens primitivos, eles necessitavam com o tempo de criar uma série de auxílios para ajudá-los em sua crescente necessidade de calcular. Uma das ferramentas mais antigas criada para cálculo foi o abaco. Criado 4.000 anos antes de Cristo, o abaco era constituído de uma moldura retangular de madeira com varetas paralelas e pedras deslizantes. Um dos abacos mais populares foi chamado de Suan-Pan e foi criado na China e era usado para fazer operações de subtração e adição. Passaram-se séculos e séculos sem que qualquer invenção fosse registrada, até que fossem criados os bastões de Napier, que eram tabelas móveis de multiplicação e divisão, desenvolvido por um nobre escocês chamado John Napier. Um conjunto completo de bastões de Napier consiste em um jogo de 9 bastões, uma para cada dígito, e ajudava no processo de multiplicação dos números. Em 1642, um francês de 18 anos com o nome Blaise Pascal inventou a primeira máquina pascalina, máquina que executava operações de soma, quando girava seus discos interligados. Essa máquina foi a precursora da máquina de calcular mecânica, e em 1812 a 1822, Charles Babbage, um matemático e engenheiro britânico, construiu a máquina diferencial, que baseava-se também no princípio de disco giratório e era operada por uma simples manivela. Babbage é considerado o pai dos computadores modernos. Em 1833, Babbage reprojetou uma máquina bastante aperfeiçoada, que a chamou de máquina analítica. Esta máquina poderia ser programada para fazer várias funções diferentes de cálculo e é constituída de várias unidades de controle de memória aritméticas e de entrada e saída. Sua operação era governada por um conjunto de cartões perfurados, de modo que, de acordo com os resultados dos cálculos intermediários, a máquina poderia saltar os cartões, modificando também o curso dos cálculos. Porém, sua máquina só pôde ser concluída anos após a sua morte, tornando-se a base para a estrutura dos computadores atuais, que fez com que Babbage fosse considerado o pai dos computadores. De fato, o projeto da máquina de Babbage muito se aproxima ao projeto das máquinas atuais, pois possuía dispositivo de entrada e saída, memória e engrenagem que permitia o seu processamento. Aproximadamente em 1885, Hermann Hollerith, funcionário do Departamento de Recenseamento dos Estados Unidos, percebeu que o Censo Anual Demográfico demorava cerca de 10 anos para ser concluído, em que a maioria das perguntas tinha como resposta sim ou não. Em 1886, idealizou um cartão perfurado que guardaria as informações coletadas no censo e uma máquina capaz de tabular essas informações, construindo então a máquina tabuladora. Perfurando cerca de 56 milhões de cartões,
Ele conseguiu obter as informações do censo em tempo recorde, apenas 3 anos. Hollerith, em 1896, fundou uma companhia chamada TMC, Tabulation Machine Company, associando-se em 1914 a 2 outras pequenas empresas e formando a que se tornou hoje a IBM. International Business Machine. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, houve-se a necessidade de projetar máquinas capazes de executar cálculos balísticos com rapidez e precisão para serem utilizadas nas indústrias bélicas. Desta forma, houve um grande impulso na construção desses computadores e surgiram os primeiros sistemas híbridos eletromecânicos. Com isso, surgiu em 1944 o primeiro computador eletromecânico, o Mark I, construído na Universidade de Harvard com a ajuda financeira da IBM. Este computador era controlado por um programa e usava o sistema decimal. Tinha cerca de 15 metros de comprimento, 2,5 metros de altura, e era envolvido por uma caixa de vidro e aço inoxidável brilhante. Após ele, foi iniciado um projeto de um computador totalmente eletrônico, iniciando a primeira geração dos computadores. A primeira geração dos computadores é marcada por um conjunto dos primeiros computadores totalmente eletrônicos. Um grande número de projetos foi implementado, baseados no uso de relés e válvulas eletrônicas para a realização de cálculos automaticamente. Os relés são eletroímãs, cujas funções é abrir e fechar circuito. Já a válvula é um dispositivo que conduz a corrente elétrica em um só sentido. Uma das grandes vantagens da primeira geração de computadores é a relação com as máquinas eletromecânicas, que era a maior velocidade de processamento. Entretanto, por serem baseadas em tecnologia a válvula, normalmente quebravam após pouco tempo de uso, devido ao grande aquecimento das válvulas. Em 1943, um projeto britânico sob a liderança do matemático Alan Turing colocou uma série de máquinas ambiciosas, entre elas o Colosso, que ao invés de relés eletrônicos usava 2.000 válvulas eletrônicas. O Colossus trabalhava com símbolos perfurados numa argola de fita de papel, que inserida na máquina de leitura fotoelétrica comparava mensagens cifradas com códigos conhecidos, até encontrar uma coincidência. Ela processava 25.000 caracteres por segundo e foi muito usada para decodificar códigos alemães secretos. Talvez o computador mais relevante dessa geração seja o ENIAC, projetado para fins militares pelo Departamento de Material de Guerra dos Estados Unidos, na Universidade de Pensilvânia. Era o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Foi projetado por John Double Martin e J.C. Prescott Act. A entrada de dados no ENIAC era baseada em tecnologia de cartões perfurados e os programas eram modificados através de combinações de cabos. Apesar das dúvidas em relação à sua confiabilidade, o ENIAC permaneceu operando por mais de 10 anos. Em algumas operações conseguia ser 1000 vezes mais rápido do que o Mark I. O ENIAC em números: 18.000 válvulas, 70.000 resistores, 100.000 capacitores, peso 30 toneladas, área 1.400 metros quadrados, consumo 150 kW de potência, 5.000 adições ou 300 multiplicações por segundo. Uma das maiores contribuições da época para os computadores veio do operador do ENIAC, John von Neumann. Ele percebeu a dificuldade inerente da programação desses computadores e delineou um conjunto de elementos críticos de um sistema de computador: memória, processador e dispositivo de entrada e saída. O conceito de programa e armazenamento de memória, que é até hoje a base da arquitetura dos computadores. O novo conceito de programação desenvolvido por Neumann deu origem a muitos outros projetos nos quais ele mesmo teve envolvimento, como por exemplo o EDVAC e o IBM 650, o primeiro computador da IBM. Com o invento de periféricos como impressora e dispositivo de fita magnética, e particularmente dos transistores, marcaram o fim da primeira geração e o começo da segunda. O início da segunda geração dos computadores
é marcado pela criação de computadores mais econômicos, mais baratos e mais eficientes. A segunda geração foi marcada por computadores transistorizados, ou seja, usavam um componente eletrônico chamado de transistor. Esse componente apresentava um aquecimento e consumo muito menor do que as válvulas, além de serem mais confiáveis. Por conta disso, a dimensão diminuiu e sua adoção contribuiu para uma redução do tamanho dos computadores da época. Em 1952, John Mauldin e Perspect Act abriram sua própria firma e criaram o UNIVAC. Destinado a uso comercial, a máquina eletrônica de programa e armazenamento recebia instruções de uma fita magnética de grande velocidade ao invés de cartões perfurados. E em 1955 concluiu-se o primeiro computador transistorizado, feito pela Bell Laboratories, o TRED, com 800 transistores. O transistor é um componente eletrônico que começava a popularizar na década de 50, tendo sido o principal responsável pela revolução da eletrônica na década de 60, cujas funções principais eram amplificar e chavear sinais eletrônicos. A terceira geração de computadores. De 1958 a 59, Robert Noyce, Jim Hervey, Jack Kubeck e Curtis Lerocque participaram do projeto de desenvolvimento do CI, o circuito integrado. O circuito integrado é um conjunto de transistores e outros componentes eletrônicos miniaturizados e montado numa única pastilha de silício. A tecnologia do circuito integrado permitiu a substituição de dezenas de transistores numa mesma pastilha de silício, que viabilizou o surgimento de computadores menores, de menor dimensão, mais baratos e mais rápidos. E em 1960, a IBM lança o IBM 360, cuja série marcou uma nova tendência na construção dos computadores, com o uso de CI, e os computadores dessa série também eram mais poderosos, baratos e aceitavam uma grande variedade de periféricos, tornando-se assim um grande sucesso comercial. Um outro computador que merece destaque e um grande sucesso foi a série PDP-11. A invenção do circuito integrado teve um efeito importante na vida americana e na disputa com a Rússia na conquista da Lua, tornando-se possível o embarque de computadores maiores e mais complexos em foguetes necessários para o êxito dessas operações espaciais. A era dos microcomputadores e da interface gráfica. Em 1974, Ed Robert, em Albuquerque, Novo México, construiu um microcomputador chamado de Altair 8800. Esse microcomputador foi construído com base no processador Intel 8080 e tornou-se um grande sucesso de mercado que deu início à indústria multibilionária do microcomputador. O Altair é considerado o primeiro microcomputador criado e iniciou a era de popularização dos computadores para uso doméstico. Nesta época, dois estudantes, William Bill Gates e Paul Allen, criaram o primeiro software para microcomputador, para o Altair. Anos mais tarde, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma das mais bem-sucedidas empresas de software para microcomputadores. Nesse período, surgiu uma empresa concorrente a ela, sendo fundada por Steve Wozniak e Steve Jobs. Construíram a Apple. Construíram um computador de fundo de garagem chamado Apple I. Um ano depois, com um novo e melhor projeto, surgiu o Apple II, um novo computador com grande sucesso comercial, e mais tarde o Apple III, que se tornou um grande sucesso. A Apple se expandiu rapidamente. Percebendo um rápido crescimento da Apple, a IBM iniciou um projeto de microcomputador para a disputa direta com a Apple. Após um acordo de parceria entre a IBM, Microsoft e Intel, a IBM lança seu primeiro PC, Personal Computer, com processador Intel 8088 e usando o sistema MS-DOS. Desta forma, firmaram uma acirrada disputa que permitiu que milhares de pessoas possuíssem computadores pessoais em suas residências. Entretanto, ainda havia um problema. Todos os computadores da época possuíam a chamada interface de linha de comando, ou seja, a forma através da qual
o usuário interagia com a máquina, e era sempre usando uma linha de comando e uma tela de baixa resolução. Com o uso cada vez mais crescente do computador por pessoas com pouco conhecimento em informática, começava aí a existência da necessidade da criação de uma forma mais fácil de interação com o sistema. Uma visita ao laboratório da Xerox, Steve Jobs, da Apple, entrou em contato com tecnologia de ponta que estava sendo desenvolvida, a interface gráfica e o mouse, um dispositivo apontador que estava sendo desenvolvido e que foi ridicularizado na época. Percebendo uma imensa usabilidade para esses dispositivos, Steve Jobs passou a exigir em seus projetos de computador o uso da interface gráfica e do mouse, e em 1984, com o lançamento do Macintosh, a linha de computador mais conhecida da empresa. Posteriormente, a Microsoft lança o sistema Windows 1.0, que foi desenvolvido para o IBM PC, que era uma interface gráfica do MS-DOS. Essa interface evoluiu para novas versões, culminando no Microsoft Windows, o sistema mais utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo.